milagres. E hoje nós vamos continuar falando sobre milagres. Creio que muitos que aqui estão precisam de um milagre. Creio que muitos que aqui estão talvez estejam intercedendo por um milagre. Intercedendo por alguém. Quem aqui precisa de um milagre? Levante uma de suas mãos aí. Olha, muita gente precisa de milagre. Eu quero te convidar hoje a pensar sobre este milagre. Mas principalmente o que precisa ser feito para que o milagre aconteça na sua vida. E às vezes pode ser que esteja faltando algo. Muitos que aqui estão não têm respostas do que falta para que o meu milagre, para que o milagre do Senhor aconteça na minha vida. Mas todo milagre que Deus realiza, ele passa por um processo. E é sobre esse processo que nós estaremos falando. Por isso eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no Salmo 40. Salmo 40, nós vamos ler apenas dos versos 1 ao verso 3. Salmo 40, versos 1 ao verso 3. Assim diz a palavra do Senhor. Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. O Salmo 40 é um salmo escrito por Davi. Na realidade, o Salmo 40 ele é uma oração que Davi fez ao Senhor, quando Deus agiu em sua vida. Convido os irmãos depois, ao chegarem em casa, leiam o Salmo 40 todo. Que nós vamos ver e os irmãos verão a grandiosidade daquilo que Deus fez. Mas o Salmo 40, ele começa com Davi falando: esperei com paciência pelo Senhor. Nós conseguimos perceber aqui no Salmo 40, que aqui se trata de um milagre. Deus operou uma grandiosidade na vida de Davi. Primeiro porque quando a gente lê o Salmo, quando nós lemos o Salmo 40, nós vamos ver Davi o tempo todo falando: Deus fez isso, Deus me abençoou, Deus fez algo grandioso, Deus fez com que eu vencesse a batalha. E segundo, porque quem espera porque está esperando alguma coisa. E Davi aqui estava esperando um milagre. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre um milagre é que todos nós precisaremos passar por lutas, desafios e obstáculos para que nós possamos alcançar um milagre do Senhor. Você está vivo? Respira aí, você está respirando? Então você vai passar por prova, luta e desafio. Se você está respirando, se você tem vida, não tem como viver sem enfrentar desafios. Não tem como viver sem precisar que o Senhor esteja estabelecendo sobre nós o seu milagre. Todos que aqui estão vão passar por morte. Todos nós perderemos entes queridos. Todos aqui vão passar ou já passaram às vezes por um desemprego ou uma crise financeira. Alguns aqui já podem ter passado por problemas familiares, crises. Todos passaremos. Todos já passamos. E aqui é interessante que tem gente que parece que é mais sofredora que outras, né? Tem gente que você conversa que parece que a pessoa sofre mais. Sabe aquele primo, aquele irmão que você tem que sempre a vida dele é mais sofrida? Às vezes tem gente que se faz tanto de vítima, tanto de sofredor, tanto de alguém que sofre mais, mas não, para de achar que você sofre mais. Para de achar que a sua luta é uma luta maior. Para de achar que só você enfrenta os obstáculos e as crises da vida. A sua luta só é diferente do outro, mas todos passam por lutas. Converso muito com o nosso psicólogo, que está atendendo aqui na igreja, está trabalhando aqui na igreja, o irmão Francisco. E a gente fala que a maioria das crises das pessoas se chama vitimismo. Estou correto, meu psicólogo? Estou correto. A maioria do problema das pessoas é que as pessoas trazem o vitimismo para si. As pessoas não entendem que a vida é cheia de lutas, cheia de provações, cheia de dificuldades.
Se você quer ter um milagre, entenda que você vai passar por isso. Você não é mais especial do que ninguém. Na verdade, a primícia básica de um milagre é que ele só vai acontecer se houver um obstáculo impossível para que ele possa se realizar. Se for algo possível, não é milagre. Se for algo fácil, é algo natural. Mas o milagre, ele só acontece quando as coisas são impossíveis. Mas um dos grandes problemas também é que muitas pessoas, quando passam pelas lutas, desafios e obstáculos da vida, acabam murmurando, reclamando, se lamuriando, falando palavras negativas. Como você tem enfrentado as lutas e os obstáculos da vida? Como você tem enfrentado as crises? Já que nós sabemos que você não é mais especial que ninguém e todos passam por crises, como você tem passado as crises? Olhando para a crise e olhando de forma otimista e vendo como nós vamos superar a crise? Ou você tem olhado de uma forma negativa e falando que dó de mim, coitado de mim, como eu sofro, como as coisas para mim são difíceis? Quem vive o milagre entende que luta faz parte. Quem vive o milagre entende que passar por crises é natural. Mas que nem eu disse, é passar, não é ficar. Então nós passaremos por isso. Temos que compreender que nenhuma tribulação pode acabar com você. Nenhuma luta pode acabar com a sua família. Nenhuma luta pode acabar com seus sonhos, se você estiver em Cristo Jesus. Então precisamos entender isso. O verso então diz: esperei com paciência. Primeiro ponto do milagre, entenda, você vai passar por momentos da sua vida que você vai precisar de um milagre. Em meio a esses momentos, faça como Davi, espere com paciência. Essa aqui é a forma de dizer: tenha fé. Em meio às tempestades, em meio aos momentos difíceis, tenha fé e a esperança. Se nós formos para Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das que se esperam, que se aconteçam. Então fé é ver aquilo que ainda não aconteceu. E Davi está dizendo: esperei confiantemente. Mas se tem uma coisa que é difícil, se chama esperar. Nós somos imediatistas. Nós mandamos um WhatsApp, ficou azulzinho, a pessoa não respondeu, está errado. Alguns até ligam: não me respondeu não? Não vai me responder não? Nós vamos no McDonald's porque a gente quer fazer o pedido aqui e pegar a comida ali. A gente quer fast food, coisas rápidas. Quem é que gosta de pegar uma fila de ônibus? Levanta a mão, quem gosta de esperar uma fila de ônibus aí? Ninguém, né? Fila do banco, quem gosta de ficar? Também não. Contar uma história que aconteceu comigo uma vez, muito interessante, sobre essa situação da espera. Certa vez eu estava na plena segunda-feira na minha folga. O pastor normalmente folga na segunda, normalmente. E aí chega uma cartinha do SPC Serasa para mim. Eu falei: meu Deus, nem dívida eu tenho, como é que eu tô meu nome indo pro Serasa? A Caixa Econômica Federal, ela deixou de cobrar uma cobrança de mim do apartamento e mandou meu nome para a SPC. Ia mandar se eu não fosse lá quitar. Aí na minha folga, o que eu tive que fazer? Ir para a Caixa resolver essa situação. Fico lá 2 horas esperando ser atendido, com muita paciência. E aí, tudo bem, fui atendido. Aí o rapaz falou: não, foi o seguinte, foi que era para ser débito em conta e não foi debitado da sua conta, gerou o boleto e não foi enviado para você, mas eu estou emitindo o boleto aqui, vai lá, paga o boleto que está tudo resolvido. Fui lá, paguei o boleto, resolveu, tudo mais. 2 dias depois, quem me liga? Caixa Econômica Federal: seu Ana, continua em débito aqui a sua parcela. Meu Deus do céu. Lá vou eu de novo para onde? Para o banco. Fazer mais o quê? Esperar mais 2 horas. E estou eu ali esperando 2 horas. Senhor, me dá paciência. Senhor, não posso nem me estressar porque ele vai perguntar a minha profissão, eu vou ter que dizer que sou pastor. É difícil para mim essa situação. Nem me estressar eu posso. Se estou ali, Senhor, me dá paciência. Aí daqui a pouco chega quem? A irmã Ednete. Bate nas minhas costas: pastor, você por aqui? Falei: amém, eu por aqui. Obrigado, Senhor, obrigado, porque agora eu tenho que ter mais paciência. Fiquei ali mais 2 horas, resolveu o problema. Não é fácil esperar. A gente não gosta de esperar. A gente quer as coisas agora.
Mas se a gente quer ver o milagre de Deus acontecendo na nossa vida, seja o milagre que você precisa, saiba que é necessário esperar. Saiba que é necessário saber que tudo acontece no tempo de Deus. O milagre só vai acontecer quando você aprender a esperar o agir de Deus. Por isso que o Salmo 37, verso 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então entrega teu caminho, confia esperando que Deus vai agir no momento dele. Então nós precisamos ter fé, nós precisamos esperar. Nós necessitamos sempre estar exercitando a nossa fé. Qual milagre você precisa agora? Qual milagre, se Deus falasse, eu vou realizar agora o seu milagre, qual que você queria? Faz o seguinte, fecha o seu olho agora. Comece a ver com seus olhos fechados o seu milagre acontecendo. Se você precisa de uma porta de emprego, comece a ver a sua carteira de trabalho assinada. Se você precisa de uma cura, comece a enxergar a cura. Se você precisa ver e quer ver um parente se convertendo, comece a ver esse parente se rendendo ao Senhor, ajoelhado, se entregando a sua vida. Comece a enxergar aquilo que não aconteceu. Se nós queremos viver os milagres, nós precisamos ter fé. Precisamos exercitar a nossa fé e ver o que não aconteceu. Nós precisamos ser sonhadores. Se nós não sonharmos, nós não veremos o milagre acontecendo. Visualizou? Enxergou? Faça isso todo dia agora, até o seu milagre acontecer, esperando com paciência. É por meio da fé que nós veremos o agir de Deus em nós e através de nós. Conforme já foi dito aqui hoje, sem fé é impossível agradar a Deus. Carecemos de ter fé. Mas um grande detalhe desse verso primeiro, que tanto nos ensina, é que ele mostra que Davi esperou com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Quando nós oramos, quando nós clamamos, o Senhor sempre nos escuta. O Senhor sempre está nos ouvindo, o Senhor sempre está com os ouvidos atentos à nossa oração. Se nós estamos precisando de um milagre, é ao Senhor que nós precisamos pedir socorro. Semana passada eu estive falando aqui de Pedro, quando ele esteve andando sobre as águas, ele começou a afundar. O que ele fez? Gritou: Senhor, me socorre. Precisamos entender, é necessário entender, temos que clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, porque só Ele pode mudar a nossa vida. E é exatamente isso que diz no verso 2: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Nós já vimos que todos passam por lutas. Nós só venceremos as lutas por meio da fé. Mas aqui está dizendo que foi Deus quem fez o milagre. Foi Deus quem tirou Davi do meio da lama e colocou os pés dele sobre uma rocha firme. É Deus quem realiza o milagre. Foi Deus quem realizou essa situação na vida de Davi. Somente Deus tem poder para mudar a sua história. Somente Deus tem poder para transformar a sua vida. Então, precisamos nos render a Ele. Entenda que só Deus tem essa força. Deixe Deus agir. Quantas vezes nós queremos agir na nossa força? Abraão tem a promessa: de ti farei uma grande nação. Como é que vai ser pai de uma grande nação se não tem filho? Deus promete um filho para Abraão e Sara. Aí o que eles vão fazer? Dá um jeitinho. Chama a escrava para a escrava vir dar o filho. Mas a promessa de Deus é que viria de Abraão e de Sara. Querendo dar um jeitinho para que o milagre de Deus aconteça. Deus não é um Deus de jeitinho. Deus é um Deus de milagres. Deus, Ele não precisa que você coloque a sua mão para que as coisas deem certo. Basta uma palavra dEle e a sua vida será transformada.
Então não queira dar um jeitinho, não queira fazer na sua força, não queira fazer no seu braço, porque não vai dar certo. Muitas pessoas aqui às vezes não estão recebendo o seu milagre, porque estão tentando trabalhar na sua força, estão tentando fazer do seu jeito, estão tentando de todas as formas fazer algo, mas é porque você ainda não entregou ao Senhor. Por isso que Davi falou, esperei com paciência. Entregue ao Senhor, porque só Ele pode fazer o milagre. Deixe Deus agir na sua vida. Não que Deus precise de sua permissão, mas é porque Ele é tão gentil que Ele só vai agir quando nós dermos espaço para Ele agir. Outra coisa interessante é que nesse salmo, no Salmo 40, Deus quis realizar o milagre. Deus quis operar o milagre na vida de Davi. Mas pode ser que na sua vida Deus não queira realizar o milagre. E isso não é falta de santidade, isso não é falta de ser crente, isso não é falta de fé. Porque Paulo orou a Deus 3 vezes, Senhor, tira de mim esse espinho. O que Deus falou? A minha graça te basta. Então nem sempre Deus vai realizar o milagre. E isso não te faz um crente melhor ou um crente pior. Porque se Paulo, que é Paulo, o escritor de 13 cartas do Novo Testamento, o homem que praticamente criou quase toda a doutrina da igreja cristã, não recebeu um milagre, quem somos nós, às vezes, que fizemos muito menos? Então, às vezes, Deus não vai realizar um milagre na sua vida, isso é porque é a vontade dEle. Precisamos entender que Deus, Ele é soberano. Ele está acima de todas as coisas. E Ele sabe o porquê de você não receber o seu milagre. E às vezes essa é a resposta de Deus para você. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Seja com o milagre ou sem o milagre. Nós temos cantado muito esta canção que diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Precisamos entender isso também. Às vezes o milagre não vai acontecer, mas não é porque você não teve fé, porque essa é a vontade de Deus. Agora, embora o milagre seja feito por Deus, isso não quer dizer que eu tenha que cruzar os meus braços e esperar que as coisas aconteçam. Deus só vai fazer o impossível quando nós fizermos aquilo que é possível. Deus só vai operar o milagre quando nós fizermos tudo que está em nossas mãos. Mas no momento que chegar o que eu não posso mais fazer, aí sim, é entregar para o Senhor, sabendo que Ele irá realizar de acordo com a sua vontade. Então nós aprendemos até aqui, que todos passaremos por lutas. Faz parte. E que somente por meio da fé, nós veremos o milagre de Deus acontecendo na nossa vida. Também vimos que todo poder e toda majestade pertence a Deus, é Ele quem realiza o milagre. Mas o verso 3 nos ensina mais uma coisa. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Davi diz aqui que após Deus o tirar da lama e o colocar sobre uma rocha firme, um novo cântico surgiu em sua boca. Um hino de louvor ele ofereceu ao Senhor. Davi, quando recebeu o seu milagre, ele exaltou e glorificou a Deus. Davi, naquele momento, ele só tinha no seu coração essa vontade. Foi a primeira coisa que ele fez, exaltar ao nome do Senhor. Nós aprendemos aqui que milagre gera adoração. Milagre gera exaltação a Deus. Quanto tempo do seu dia tem sido dedicado a exaltar a Deus? Quanto tempo do seu dia tem sido dedicado a louvar, exaltar, glorificar ao seu Deus? Se você tem dedicado pouco tempo à exaltação a Deus, isso é um sinal que você ainda não entendeu o que Deus já fez na sua vida. Se você não exalta, glorifica aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que tem todo o domínio em suas mãos, você não vai receber milagres. Porque se você não é grato por aquele milagre que você já recebeu, como você vai querer um milagre novo? Tenho certeza que todos que aqui estão têm um milagre, têm uma experiência a dizer daquilo que Deus fez na sua vida. Então seja grato. E seja uma pessoa grata que adora ao Senhor. Interessante que nós estamos aqui num culto público. Estamos aqui com a igreja do Senhor. Nós estivemos aqui entoando cânticos.
E alguns às vezes estão olhando para o teto, outros estão pensando no trabalhar amanhã cedo, outros no boleto que eu tenho que pagar ainda. E perde esse grande momento que nós aqui estamos vivendo, essa grande oportunidade de estar junto com a igreja do Senhor, exaltando, glorificando e dizendo que Deus é todo-poderoso e que Ele merece toda adoração. Nós somos livres para adorar. Você pode levantar a sua mão, você pode dizer glória, você pode dizer aleluia, você pode dizer um amém. Você é livre para adorar ao Senhor, nada te impede. Nada faz com que você fique aí simplesmente olhando. Não, você não está assistindo a um culto. Você deve estar prestando um culto. Necessário ter um coração adorador. Mas não caia no erro de achar também que a adoração se resume em música. A gente acha que adorar a Deus é cantar uma música. Não. Vai muito além disso. Em João 4, Jesus fala que o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, através de louvores, através de suas ações, através dos seus pensamentos, através dos seus gestos. Tudo que você for fazer, faça para adorar a Deus. A adoração é uma vida entregue ao Senhor Jesus. Agora, o versículo 3 termina: muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aqui nós estamos vendo que o milagre de Davi gerou testemunho. As pessoas viram, muitos irão ver essas coisas. Que coisas? O milagre, Deus agindo em sua vida. Ou seja, a dificuldade, a espera, o tempo que Davi teve que ter fé, Davi adorando a Deus, Davi sendo grato a Deus. Muitos viram isso e porque viram isso, se renderam ao Senhor. O milagre em nossa vida deve gerar em nós um bom testemunho. Qual testemunho você tem sido? Se nós formos lá no seu trabalho agora e perguntarmos quem é você para os seus colegas de trabalho, o que eles vão dizer? Se nós formos lá no seu colégio ou na sua faculdade agora, o que vão dizer sobre você? Qual testemunho você tem dado? E muitas pessoas dizem: eu não me importo com o que pensam de mim. Se importe, porque o que as pessoas pensam de você é o que você é para com elas. Você não precisa se preocupar com as fofocas, com o que inventam, mas sobre o que as pessoas pensam, sobre as suas ações, nós precisamos nos importar sim. Entenda que o seu milagre não é para a sua glória, o seu milagre é para a glória de Deus. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos fazer com que o milagre em nós gere testemunho, e esse testemunho gere conversão nas pessoas. Quando olharem para o seu milagre, isso tem que gerar impacto na vida das pessoas. Quando as pessoas olharem para você e veem a transformação na sua vida, as pessoas precisam ser transformadas também. Outras pessoas dizem: minha vida é um livro fechado. Não falo nada para ninguém. Mas saiba que você pode ser a única Bíblia que alguém pode ler em sua vida. Você pode ser a única Bíblia que alguém que nunca leu a Bíblia pode ler em toda a sua vida. As pessoas que não conhecem a Deus estão nos observando, estão nos vendo. E muito mais preocupado com as palavras que nós usamos, elas estão preocupadas com as ações que nós temos. E pessoas que viveram milagres em Deus terão um bom testemunho. Nós temos que nos abrir para levar o Evangelho para aqueles que carecem. Sua vida, suas ações têm que dizer mais alto que suas palavras. O Salmo 40 vai nos ensinar que nós precisamos viver um processo para que o milagre de Deus aconteça em nós. Que esse exemplo nos inspire e nos motive e nos direcione para que nós possamos viver milagres. Saiba que vai existir lutas. O milagre é por meio da fé e é Deus quem opera o milagre. E quando o milagre acontecer na sua vida, adore ao Senhor, agradeça ao Senhor e tenha um testemunho digno de alguém que viveu um milagre. Nós também precisamos entender que o maior milagre que aconteceu na nossa vida se chama Jesus Cristo.